Bom, o pessoal está perguntando muito aqui pedindo para falar sobre a saída do G3, mas também tem muita gente pedindo para você falar sobre a possível volta do G3. É a volta dos que não foram? As duas coisas, então. Cara, quando eu saí do G3, eu já contei muito isso em entrevistas e tal, eu vou tentar resumir. Depois de quanto tempo? Cara, agora em dezembro completa 18 anos que eu saí. Agora não, né? Em dezembro deste ano vão completar 18 anos que eu saí. Eu saí em dezembro de 2003. E, cara, o que estava acontecendo é o seguinte, eu fui ordenado ao pastorado na igreja onde eu era membro na época em São Bernardo, que eu morava em São Bernardo. Pastora Nilda, Estrela da Manhã, um beijo pra ela. E algumas coisas começaram a acontecer que eu queria fazer e a gente tinha um propósito. Cara, no G3 ninguém tem carreira solo. E a gente assumia isso, e eu assumi isso até o último dia da minha vida. Só que eu queria ir para lugares que o G3 na época não estava fazendo mais. Não porque não queria, não tinha como. A gente realmente estava tocando em lugares grandes, a gente tinha uma projeção. A gente, na época, era a maior banda de música gospel, não só de rock. A banda que tinha mais expressão, talvez não fosse tipo assim, Cassiane tem mais história, realmente, tem mais música tocando na igreja, mas de expressividade, de coisas que saíram da igreja, o G3 era a maior banda, né? Com tudo. A gente tocou no Rock in Rio. Em 2001, a gente abriu, apesar do trauma, da forma que foi o show. Por quê? Mas, porque a gente tocou pra ninguém, os caras não abriram o portão. Sério? Porque a Globo tinha que filmar o primeiro cara que ia entrar e beijar o chão. E a Globo só podia fazer isso 1h15, que era quando começava o jornal hoje. E a gente tinha que começar 1 da tarde em ponto. Só que nós era ninguém. Pro Rock in Rio nós era ninguém. E tem que começar. 1 hora. Tocamos 4 músicas pros gari, cara. Até chegar. Foi louco, só que não sabe a história. Anos depois, eu pregando numa igreja lá na Baixada Fluminense, numa Assembleia de Deus, cantando e pregando, já na carreira solo, acho que foi 2006, 2007. Veio um cara e falou assim: você não me conhece não, eu sou obreiro dessa igreja, mas naquele evento que você tocou lá no Rock in Rio, eu era um gari que estava lá trabalhando. Eu me converti ouvindo vocês tocarem e hoje eu tô Tá vendo? Tá vendo? Não dá pra saber. Foi muito louco, cara. Sempre que eu conto isso, cara, é muito doido assim, sabe? Então assim, aí a gente tocou as 2 últimas músicas que foi Necessário. Foi Necessário e O Tempo. As 2 músicas tinha uma galerinha lá. Mas assim, o público, mano. Só que depois, na época, ainda era aquela DirecTV. Sei. Mano, os caras tiveram que reprisar. A gente foi a banda que mais reprisou no dia, mano. A gente reprisou mais que o Guns N' Roses, mano. Sério? Porque o público do G3 abraça a ideia, né? Sempre, o roqueiro em si sempre abraçou muito a ideia. E os caras abraçaram, mano, os caras ligavam. Eu nunca me esqueço, depois ele ficou até um cara famoso de stand-up. Ele trabalha, acho que na Globo até hoje, no Grupo Globo. E ele falou, na última vez, ele falou assim: cara, eu não vou mais reprisar a Oficina G3. A gente não aguenta mais reprisar a Oficina G3. Cara, a gente ficou famoso na televisão, ao vivo não tinha ninguém. Mas assim, a história do Sair do G3 foi por isso. A gente começou a ficar grande demais. Numa forma. E eu queria, cara, falar disso de mim. Eu queria pregar, eu queria falar de Jesus, eu queria contar as histórias. Eu queria ir pra qualquer lugar, pra qualquer igrejinha, pequena, grande, que fosse e tal. E aí começou a divergir essa história. E também, no lance da banda, começou a mudar algumas coisas. Coisas internas que não vem ao caso, isso eu não vou contar, os caras também da banda não vão contar, não é nada de briga, mas coisas que divergiram. Pô, não concordo com isso. Criativamente, às vezes pessoalmente também. Aí eu falei, cara, é o seguinte: se eu continuar aqui, eu falando comigo, se eu continuar aqui, eu vou acabar atrapalhando a banda, que eu não vou fazer de verdade. Cara, eu nunca fiz nada por fazer. Eu falei pra você, quando eu fui entrar no G3, eu fui orar, mano. Eu acreditava naquilo que eu vivia. Eu não vou fazer porque é o G3. Assim, tipo, dane-se se é o G3, se fosse o Catos Barnett, se fosse o Fruto Sagrado, não era esse o propósito, entende? Era estar em um lugar onde realmente eu gostaria de estar e que Deus queria que eu estivesse. E quando eu comecei a ver isso estava acontecendo, eu falei, cara, eu acho que está chegando um tempo. Só que a galera não sabe, né? Já sabe que eu contei isso antes, mas talvez alguns aqui não saibam, que quase um ano antes, eu já estava com isso no meu coração, de rever algumas coisas, de algumas situações que estavam acontecendo e tal. E aí, quando a gente foi tocar na Inglaterra, isso foi em setembro de 2003, a gente tocou numa igreja do Colin Dye, que era um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele vinha fazer cruzadas, e a gente foi tocar nessa igreja, e aí o pastor que fazia a tradução dele, que é um brasileiro muito amigo nosso na época, ele faleceu há uns anos atrás, inclusive, ele chegou pra gente no meio da oração e falou assim: ó, tem um pastor aqui que Deus quer levantar e tal, junto com vocês. Não é uma liderança na banda, mas é um pastor que Deus quer levantar e tal. Tem alguém? Eu fiquei a mim, ninguém se manifestou. Falei, beleza. Ali eu tive uma coisa, falei assim, bom, eu acho que aquilo que eu tô começando a viver na minha vida, talvez não vá somar naquilo que a banda tá querendo fazer. E eu guardei comigo, entendeu? Quando eu voltei, né, numa reunião de composição, a gente já tava
compondo as músicas pro Além do que os Olhos Podem Ver. Não tinha nome, não tinha nada, a gente tinha uns 3 esboços e o Juninho tava trazendo uma música. Aí naquele dia, cara, eu não me lembro agora o que foi, mas começou a conversar. Alguma coisa acabou acontecendo, que eu não me lembro o que foi. E naquilo despertou aquilo que o pastor falou lá atrás e aquilo que eu já tava orando e buscando. E falei assim, ó, é isso. Conversa com os meninos. Cara, assim como eu sempre faço com qualquer um, eu nunca tive... Meu livro é aberto. Eu falei, galera, é o seguinte, ó, eu já tô buscando, tô orando e eu tô saindo da banda. Óbvio, os caras ficaram, poxa, mas por quê e tal. Só que eu já tava nessa sensibilidade já há um tempo. E aí, obviamente, houve aquela discussão, poxa, por que aquilo? Os caras ficaram chateados, eu fiquei chateado, ou eu ouvi coisas, eles ouviram coisas, né? E a gente definiu, e ainda depois de um tempo eu fiquei mais 3 meses tocando com a banda, né? E o Juninho conversou comigo, nunca me esqueço num show que a gente foi fazer. O meu último show foi em Cariacica, num trio elétrico, a gente tocou lá no Espírito Santo. Na volta a gente falou, PG, poxa, é isso mesmo, eu falei, Juninho, é isso, cara, eu tenho certeza, eu sei que é difícil, eu sei que é uma ruptura, mas eu acredito que se Deus tem um propósito pra minha vida e pra vida de vocês, cara, a gente vai continuar, cara, Deus vai fazer somar. Isto é que o G3 ficou, não sei se maior, mas continuou grande, né? Lançou discos maravilhosos, entrou um cara muito bom cantando, que é o Mauro, depois o Juninho cantou durante o tempo, depois o Mauro entrou, fez uma história com o G3, e eu segui minha carreira, cara, eu segui a carreira solo, minha música, Meu Universo, Vou Passar Pela Cruz, foram as músicas mais tocadas de 2008, 2009, eu criei uma história, eu saí do G3, eu nunca toquei uma música do G3 durante 15 anos, cara. É mesmo? É, as pessoas me convidavam pra tocar, talvez a galera não saiba disso, mas assim, a minha esposa que começou a cuidar, não sabia o que fazer, eu falei, também não sei, vamos orar. A gente começou a orar, a gente não sabia que tinha que registrar nome, fui registrar meu nome, que não tinha patente, nada, o PG, como cantor. E aí, cara, a gente começou a receber... É muito louco, né? O mesmo cara que depois mete o pau em você, mas é o mesmo cara que antes ele tava tentando te abraçar, né? Ó, vem tocar aqui, não sei o quê, na minha igreja, tal. Ou muitos produtores levando, não, vem aqui tocar. Não, vem só você e o violão. É aquele negócio assim, não, eu te dou um valor, vem só você. Quando tava no oficina? Não, quando eu saí do G3. Ah, tá. Assim que eu saí. Não, tá bom, eu vou. Então, mas eu falei, ó, só que eu não canto nenhum G3. Poxa, mas nenhuma. Porque o cara quando fala nenhuma, ele tá falando umas 10, claro, né? Uma pra ele é tipo 1/10. É. Falei, não, nenhuma. Cara, eu perdi evento assim a rodo. Porque eu não tinha música, o que eu fiz? Aí as igrejas menores começaram a me chamar pra tocar. E eu comecei a cantar músicas que eu ouvia quando eu me convertia. Demar de Campos, Asaf Borba, Vencedores, as músicas do Renascer da época. Comecei a cantar músicas que estavam tocando muito e que eu era amigo, e os caras sérios, David Killa, Pastor Cirilo, Diante do Trono. Eu comecei a cantar essas músicas, voz e violão. Meu irmão era batera, chamei meu irmão pra vir fazer esse projeto comigo, pra ser meu batera. Consegui um guitarrista e um baixista, que depois ficaram comigo muitos anos, o Ney e o Theo. E eu comecei a minha carreira assim, cara, com a carreira solo. E aí eu comecei tocando músicas de amigos, mas eu não tocava uma música de G3. Eu ia tocar porque Deus falou... Foi uma decisão sua? Não, porque foi uma decisão minha. Porque um dia numa reunião lá na gravadora, na MK, teve a discussão, aí aquele negócio, entra coisa de gravadora, de contrato, de não sei o que, tal. E tinha um acordo, na época, de R$2 milhões de rescisão de contrato. Era coisa surreal pra realmente não acontecer, né? Claro. Aí... a dona da gravadora virou e falou assim, ó, tá bom, eu poderia cobrar de você, mas eu não vou cobrar de você porque eu te conheço. Pode sair em paz. E se você não quiser ficar aqui, não gravar aqui também, não tem problema nenhum. Aí eu recebi proposta da Sony na época, que estava começando, mais 2, 3 gravadoras e tal. Só que aí eu conversando, falei, cara, eu quero lançar meu projeto. Só que todo mundo queria que eu fizesse alguma coisa, mas incluísse alguma coisa do G3. Claro, né? Imagino. Aí ela foi a única gravadora e falou assim, não, você pode fazer o que você quiser. Pode cantar a música que você quiser. E aí eu fiz um disco chamado Adoração. Só que o CD é de rock pesado. Entendeu? E aí veio essa história, já tô entrando nesse ponto. Mas aí, cara, as coisas começaram a convergir e nessa reunião da gravadora, depois eu saí de lá, Deus falou comigo muito claro, muito claro. E eu lembro como se fosse hoje, eu saí de lá e tava eu e minha esposa. Peguei o táxi e fui chorando pro hotel. Por coisas que a gente viveu, ouviu, coisas que eu não queria ter ouvido. Imagina. Coisas que eu acabei falando no ímpeto. Aí eu peguei o celular, no táxi, liguei pro Juninho e falei, Juninho, quero te pedir desculpas, cara, pelo que aconteceu, te pedir perdão, não queria que fosse assim e tal, na discussão que teve lá. Mas espero que você me entenda. E é isso mesmo, a posição é essa e tal. E aí desliguei e fui pra um culto, cara. Na época, o Emerson Pinheiro, que é o marido da Fernanda Brum, a gente é muito amigo. Ele estava pastoreando essa igreja lá na Vila da Penha, na igreja batista do pastor Gideão. E eu fui para lá, no culto. Na hora do culto, cara, teve o mover, a palavra. Na hora da pregação, cara, eu saí. Aí ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer... Cara, eu fui lá pra frente, mano.
Eu fui aceitar Jesus, mano. Mas não foi eu aceitar, tipo, quem quer sabe, se reinventar na presença de Cristo, se restaurar, a palavra é essa. Cara, eu fui chorando na frente. A igreja, teve uma galera que eu fui de olho aberto, mano, chorando. Tinha gente que olhava pra mim assim, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele é o PG, mano. E o Emerson vendo e olhando pra mim assim, eu comecei a orar, eu dobrei o joelho e chorei, cara. Eu lembro até hoje a roupa que eu tava, o tênis que eu tava. E eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu não tenho o que fazer mais, pai. Eu só sei que eu tenho certeza que o Senhor falou pra mim, mas eu não tô mais aguentando de tanta dor que eu tô vivendo, de tanta paulada que eu tô tomando. Porque foi acontecer isso. E essa reunião que eu tô falando já tínhamos passado 2 meses, porque a gente conversou em setembro, mas a gravadora ficou sabendo e aí fez essa reunião em novembro. A gente só comunicou pro público que eu ia sair da banda em novembro, depois que eu fiz a reunião com a gravadora, porque eles queriam definir algumas coisas com a banda. Entendeu? E eu fiquei até dezembro, que foi o último show com a banda. Na verdade, o último show foi na Praça da Sé, aqui em São Paulo, num trio elétrico também, no dia 15. Só que eu fui pro evento, a gente tocou em Cariacica, no dia seguinte a gente voltou e foi direto pra lá. O Juninho falou, não precisa ir, porque você não vai cantar. Eu falei, mas Juninho, vocês nem ensaiaram, não tem nada não. Então, eu falei, bom, eu vou chegar lá porque eu tenho um contrato com a gravadora. Tá? Era um evento da gravadora. Eu fui na Praça da Sé, eu cheguei com o meu carro, eu e minha esposa, a gente parou, a gente foi pro camarim, ficamos lá no camarim, eu fiquei esperando. Eles entraram no palco. Realmente não me chamaram para não me chamaram pro palco. Eu fiquei lá. Quando começou a segunda música, eu peguei, fui embora. E aí falei, bom, realmente eu fiz o meu papel. Esse foi o propósito. Mas aí, cara, naquele dia dessa reunião, eu saí, fui pro culto. Lá era uma segunda-feira, no Rio de Janeiro, e Deus falou comigo assim: assim como Abraão, você vai sair do lugar que eu te mandei e vai para onde eu vou te mostrar. E você não vai levar nada. Nada. Porque eu queria. Eu falei comigo, eu falei, pô, cara, o autor da vida é minha. Eu escrevi isso antes de entrar no G3, necessário é minha, escrevi isso antes de entrar no G3. Pra quem é compositor, você imagina isso, cara, não interessa se você tem só uma música, mas se essa música é sua, é um filho e outra, é uma música que fez sucesso, é uma música que tem uma história, falando do sucesso comercial, mas tem uma história espiritual, emocional, com milhares de pessoas.